mais. Desta feita com Irene Flusser Pimentel, onde vamos ter o tema a Revolução. Sou conhecido no meio académico, histórico, quem está muito atento àquilo que é a comunicação nos órgãos de comunicação social nacionais, mas referi que depois da licenciatura em História, mestre e doutorado em áreas da história contemporânea, nomeadamente no estudo do fascismo, no estudo da PIB, da própria Revolução, tem imensos livros publicados, imensos estudos publicados e desde já agradeço ter vindo até aqui ao Livro das Mães para esta... Eu é que agradeço. Acho que tem que pôr isto aqui, não é? É que eu tirei o casaco de calor. Esta conversa do Padre, só fazer aqui um parênteses e um bocadinho mais extenso que aquilo que é a introdução normal das conversas do Padre, é dedicada ao 25 de Abril, ou à Revolução. Nós, desde que organizamos este tipo de conversa, ou seja, há 11 anos, que sempre tivemos, em Abril, sempre tivemos oradores que falaram um pouco sobre as alterações ocorridas na nossa sociedade, mas também temos que relembrar que um clube como o Rotary só tem implementação real em Portugal após o 25 de Abril, porque muito que nós repetimos nos nossos clubes tem a ver com direitos, liberdades e garantias. E por isso, se não houvesse 25 de Abril, já existiam alguns clubes rotários em Portugal, não com a dimensão que temos hoje, são quase 200 no país, no país todo. E por isso para nós é com grande orgulho que promovemos este tipo de conversas e lá está, se não fosse 25 de Abril não podemos estar aqui a falar abertamente sobre qualquer tema. Exatamente. Por isso, muito obrigado a vocês também por estarem aqui. Se fosse antes de 25 de Abril, se calhar havia aí um ou dois que eram um bufo da PID. Hoje em dia pode haver um ou dois bufos, mas são de outra coisa qualquer, não é da PID. Consegue para aqui. Eu peço imensa desculpa, mas como tirei o casaco. Eu aproveito para dizer, a primeira frase que eu ia perguntar, que não tem a ver com outro produto de 25 de Abril, chamado Hermano José, ao fazer um personagem chamado... Não, estou. Obrigada, desculpa. O Hermano José, a fazer de Batista Bastos, perguntava sempre onde é que estava no 25 de Abril. Por isso eu perguntava nisso, onde é que a Irene estava no 25 de Abril, quem é que a Irene era no dia 24 de Abril. No dia 24, mais propriamente dito. No dia 24 de Abril, à noite, eu estava com camaradas meus de uma organização, isto é uma brincadeira pessoal que tivemos a jantar, a colar cartazes contra a guerra colonial. Portanto, clandestinos, verdes, não havia polícia, etc. E eu moro no Jardim das Amoreiras, que é muito próximo do Rádio Clube Português. E, portanto, depois destas sessões e que fazemos estas coisas clandestinas, levaram-me de carro, que era num Mini, para perto da minha casa. E eu passei pela Rua Sampaio Pina, onde está o Rádio Clube Português. E quando eu fui para casa, já o Rádio Clube Português estava tomado pelo RFA, porque foi o primeiro objetivo a ser tomado. E eu não sabia, fui-me deitar e provavelmente já estava a viver noutro regime do que aquele que eu estava a combater nessa noite. Depois dormi, no dia seguinte disseram que havia um golpe de Estado, portanto que havia movimentações militares, mas nós já estávamos à espera também que pudesse haver um golpe de Estado do Caluzeu da Riaga, portanto de direita, ou de extrema-direita, mais propriamente. E pensámos que podia ser possível. Aliás, não sei se é extrema-direita, mas aqueles senhores que achavam que o Marcelo também era muito discordado. Exatamente. Sim, eles eram críticos críticos do Marcelo Caetano, achavam que eu queria fazer umas reformas e pronto, eles não queriam. Portanto, a fase mais integralista do regime. E, portanto, a organização, as pessoas que mandavam na organização disseram às suas bases, tenham cuidado, vão para sítios seguros, não fiquem em casa até sabermos que tipo de movimentação militar é esta. E eu fui.
E, portanto, no dia 25 de abril, propriamente dito, eu não estive nas ruas. Estive numa casa segura, a ouvir, porque tinha uma boa aparelhagem nessa casa, e ouvia-se as comunicações militares dos walkie-talkies. Não havia cá, e como sabem muito bem, não havia telemóveis. E depois fui-me apercebendo do que estava a passar, não só pela música que o Rádio Clube começa a transmitir, como também quando há aquele célebre episódio, que eu na altura não sabia o que era, mas que foi quando a DGS, que estava na António Madeira Cardoso, portanto os elementos da DGS, começaram a atirar, já tinham atirado às 3 da tarde, sobre a multidão que estava na rua António Maria Cardoso, fizeram novamente isso às 20 horas. E ainda não estava tomada, mas eu sei que depois, comunicando através de telefones fixos, disseram que eu podia de facto ir para casa, e portanto foi assim o meu dia 25 de Abril. Portanto, o meu dia 25 de Abril começou de facto no dia 26 de Abril. Porque depois acordei bastante cedo e fui imediatamente para o teatro. E onde eu estive durante dias e dias, pronto, íamos a casa, evidentemente, dormíamos, etc, etc, mas, sobretudo, na tarde, dia 26, começou a haver pessoas que disseram: vamos até Caxias ver o que é que se passa, e eu estive em Caxias na libertação dos presos políticos. Francisco Sousa Tavares e Miguel Sousa Tavares. Exatamente, mas eu na altura não os conhecia. O Miguel Sousa Tavares era um jovem, praticamente, era um bocadinho mais velho do que eu, mas da minha geração, praticamente, exatamente. Ou seja, ainda antes da sua área de estudo, que é a história contemporânea e todos estes movimentos, viveu em primeira mão todo este tipo de acontecimentos. Eu acho que foi a primeira vez que nós falamos sobre a Irene vir cá. E que eu tinha escutado uma entrevista em que disse uma coisa extremamente interessante, por um lado, e por outro lado, algo macabro. Sim, que tinha a ver com uma jovem universitária, e é normal. Eu não era universitária, porque é assim, já agora, já que estamos a fazer um pouco de ego-história, que é a história de si própria, não é? Eu fui realmente estudar para a Suíça, mas depois fui para Paris, pronto, para me encontrar com a política, justamente. Portanto, vou para Paris em 71 e estou lá durante um tempo, no pós-maio de 68, e depois empreguei-me quando cheguei a Portugal, porque achei, não vale a pena ir estudar essas disparates, e portanto eu fui tardiamente depois para a universidade. Se calhar a parte universitária fui eu que acrescentei à história, mas o que eu me recordo é que estava a falar que era muito difícil alguém que combatia o regime ter um relacionamento com outra pessoa qualquer, porque nunca sabia se estava relacionado a alguém que fosse um informador. Eu disse isso já. Sim. É muito difícil fazer relações, pensar em constituir família, fazer uma série de... Namorar e pronto, ter relações de amizade. Aliás, há um episódio muito interessante, como eu tinha estado na Suíça a estudar em 1969 e 70, veio uma quantidade de gente da Suíça para vir ver a Revolução em Portugal. E fomos jantar ao Bairro Alto, num restaurante, e eu lembro perfeitamente que a dado momento uma amiga minha suíça pergunta: mas porquê é que tu estás a falar tão baixo quando estás a falar de política? Ou seja, nós estávamos a falar, a beber, a comer e tal, e depois tudo o que tivesse a ver com política eu reduzi-o no tom de voz. E eu não me apercebi, mas pessoas no exterior apercebiam-se disso. Portanto, de facto, aquela noção de quando se era ativa politicamente contra o regime, de que haveria bufos, já se falou aqui do termo bufo, informadores por todo lado, coisa que não é completamente verdade. Evidentemente que a própria PIDE, o que tentava dizer, a PIDE-DGS, tentava fazer constar que ouvia tudo, vigiava toda a gente, interceptava todas as chamadas, e é óbvio que não tinha essa capacidade. Agora,
a desconfiança que isto introduziu na sociedade portuguesa e sobretudo nos mais jovens, aqueles que estão a querer conhecer pessoas, a namorar, início de namoro, teve uma influência muito nefasta. Está a dizer que a PIDE utilizava uma perspectiva de incutir o medo. Exatamente. Utilizava muito, não diria uma falácia, mas o fazer constar que estava por todo lado. E isso é muito curioso, porque a própria oposição ao regime também fazia isso, de certa forma. Dizia, cuidado, que eles estão por todo lado e não sei o quê. E foi um dos casos, e se calhar vamos falar sobre isso, que eu estive agora nos 80 anos no Fernando Rosas, e ele também foi aos 30 anos estudar História. E eu também, aos 30 anos, e aí e ele diz que foi muito estudar História contemporânea, devido ao seu passado de combatente contra o regime. Eu acho que o mesmo aconteceu comigo. Pronto. Era inicial esta jornalista. Pronto, eu sempre... e depois tinha aquelas ideias de repórter de guerra. Pronto, aquelas aventuras e não sei o que, absolutamente. Não havia curso de jornalismo em Portugal, na altura. Atenção. Mas isso, pronto, é outra história. Mas só para dizer que quando eu for estudar a PIDE, que foi o meu objeto de estudo para o doutoramento, eu tinha ideias feitas, todos nós tínhamos ideias feitas. Mas uma das características que eu, de facto, detetei ao estudar a PIDE, e que eu não tinha tanto essa ideia, é que isso era inculcado pela própria polícia política. Ou seja, a PIDE, a PVD primeira, a PIDE, a polícia política tinha uma função de polícia, e ela própria dizia isso, de polícia preventiva, tipo, antes de atuarem, nós já estamos aqui a prever o que é que podem fazer. E isso era feito em conjugação com espalhar a imagem, não te metas em política, que era assim uma frase que se dizia, porque o que te pode acontecer é aquilo que tu sabes, porque isso constava. As pessoas eram presas, que eram torturadas, e pior, algo que normalmente não se diz muito, quando alguém era condenado, por exemplo, a prisão maior, automaticamente era expulso da função pública. Ora, a função pública era o grande empregador em Portugal, como ainda hoje é, mas então na altura era de facto o grande empregador. Portanto, a polícia política tinha esse aspecto preventivo para a população em geral, para incutir a passividade política e o medo, digamos, espalhadamente, e depois dirigia-se concretamente, reprimia aqueles que estavam organizados politicamente. A PIDE foi, e aqui a PIDE, digamos, a PVD, foram muito focadas no Partido Comunista Português. Sim, porque durante muito tempo, digamos que foi a organização, o partido, não é, que tinha uma capacidade de trabalhar na clandestinidade maior, porque era o centralismo democrático, enfim. Eu não quero agora muito entrar na organização do PCP, mas também isso tem uma história. É que, se observarmos as oposições em Portugal, pelo menos desde 1926, quando se fala 48 anos de ditadura, normalmente conta-se também com a ditadura militar a partir de 1926. E depois 32, 33, quando surge o salazarismo, e até 74. Mas eu agora perdi-me um pouco. Por causa da questão da PIDE e a PVD estarem muito focadas naquilo que era o partido. Exatamente. E o que é que acontece? acontece? Deixarem escapar tudo o resto à volta. Exatamente. E o que é que acontece? É que durante a ditadura militar, 26 a 32 mais ou menos, eram os republicanos reviraristas, o revirar, como se dizia, que tentavam não golpe de Estado, revoltas militares e civis, todas falhadas. Foi em fevereiro de 1927, foi em 28, depois em 31, que é o ano das várias revoluções, quer em agosto em Lisboa, como também nas ilhas e nas colónias. E então, esses começam a ser derrotados à medida que
as suas revoltas fracassam. Depois há um movimento nacional sindicalista, o sindicalismo anarquista, que se torna um inimigo também, um adversário, e que também é derrotado pelo próprio Salazar em 1934. E ficam praticamente os socialistas, que eram muito poucos na altura, e que durante um tempo ainda estão na legalidade, e sobretudo o Partido Comunista. E em 1934, justamente quando Salazar derrota o movimento operário, os sindicatos, no 18 de janeiro, na sequência do 18 de janeiro de 1934, nesse momento fica praticamente o Partido Comunista. E o próprio Salazar dá força, porque diz, num comício aos jovens da primeira organização estatal da juventude, foi no cinema Teatro São Luís, em Lisboa, ele diz: a grande heresia da nossa idade é o comunismo. Portanto, ele próprio também, digamos, ajuda a reforçar o facto do Partido Comunista ser a única organização propriamente dita de oposição. Agora, claro que havia também... Durante muitos anos, alguém que quisesse fazer oposição ao regime, que não concordasse com o que estava a acontecer, ou ia para o Partido Comunista, ou então se calhar entrava no grupo da Capela do Rato. Isso é mais tarde. Do Mário Soares, por exemplo, que aliás... Ou então aqui no Porto, com o António Ferreira Gomes. Exatamente, os católicos. Ou seja, não havia grande opção. Sobretudo porque o único partido organizado, propriamente dito, e com capacidade para uma atuação clandestina, era o Partido Comunista, de facto. E o próprio Salazar identificava toda a oposição com os comunistas. Dizia que ele é comunista porque é contra o regime. Um socialista, um social-democrata, um Cunha Leal. Por exemplo, Cunha Leal era um grande inimigo de Salazar, um grande adversário político. Mas era um homem conservador, um liberal conservador, um republicano, mas um liberal conservador. E outros que depois se foram até saindo do regime primeiro e depois virando-se contra ele. O Galvão, o Humberto Delgado mais tarde, muitos católicos, alguns monárquicos. Mas por isso é que ainda há a questão das organizações. As organizações escapam a todo o controle da PIDE. A PIDE não está formatada para as organizações maoístas, trotskistas. Essas surgem já mais no marxismo. Digamos que no final dos anos 60, 69, 70, começam a surgir uma quantidade de organizações, algo trotskista e, sobretudo, dizia-se marxistas-leninistas, maoístas. E essas aí já fogem um pouco ao conhecimento da DGS já nessa altura, porque a PIDE-DGS estava muito formatada justamente para isso, conhecia muito bem também o trabalho clandestino do PCP e conhecia muito o PCP. Havia um célebre inspetor, que era o inspetor Gouveia, que era o grande especialista do PCP, sabia isso tudo. Quando começam a surgir estas organizações com muitos jovens, já começa a ser muito difícil. Aliás, eu acho que é uma das razões, não a única, pelas quais havia poucos presos políticos no dia 25 de Abril, que é um tema que agora tem sido bastante debatido. Há várias razões, mas uma das razões é que, pronto, realmente eram cerca de 150 que estavam em Peniche e em Caxias, foram libertados depois na sequência do 25 de Abril. E eram quase todos jovens. Havia do PC, havia da LUAR, havia do MRTP, havia de organizações marxistas-leninistas, mas não era muita gente, porque a própria DGS, Polícia Política, já não conhecia bem a forma de atuar. Depois também houve as organizações... Se calhar o próprio cansaço do regime também chega a isso. E o cansaço do regime. É assim, Portugal eu vejo como uma espécie de panela de pressão em 24 de Abril.
Nós não sabíamos, não é? Mas havia greves, e a greve era proibida, havia o movimento estudantil fortíssimo, quase todas as universidades estavam fechadas, já a partir dos anos 70, foram fechadas mesmo pelas autoridades. Havia os católicos, muitos católicos que se viraram contra o regime e contra a guerra colonial. E, portanto, a retaguarda da guerra de um país que estava em guerra nas colónias estava-se a virar contra ele. Há uma noção do Gramsci que é a noção de hegemonia. A hegemonia em 1974 era da oposição ao regime. Era dos jovens que já estavam fartos e sabiam que a única hipótese de não ir à guerra colonial era provavelmente desertarem ou serem fracários. A cultura juvenil era fortíssima nessa altura. A música, o Bob Dylan, os Beatles, os Rolling Stones, tudo isto fazia com que a juventude estava já completamente do outro lado. E, portanto, como é que vou dizer, o espírito da época era hegemonizado já pela oposição, pelas várias oposições. Eu lembro na apresentação um livro de José Pacheco Pereira, os pedaços de papel, Armas de papel, sim. Armas de papel. Na apresentação, na Torre do Tombo, ter sido dito que o 25 de Abril era possível porque como ao restolho que está no campo, que é só chegar um pequeno forfilhado no campo. Eu penso que é isso. E ali é a mesma coisa, ou seja, quando se chega ao dia 25 de Abril já está tudo... Já está tudo cansado, já está tudo à espera do tal, exatamente. Havia uma frase maoísta que é incendiar a pradaria, digamos, não é? E quem incendiou a pradaria foram os militares. Isto é porque os maoístas não conheciam o restolho do Alentejo, e da Leira Baixa e da Leira Alta. Estavam mais nascidas do que Estavam mais nascidas do que cá, mas é exatamente E é justamente isso, porque repara uma coisa, os capitães, portanto as camadas intermédias da hierarquia militar, que tinham feito a guerra colonial, tinham servido o regime na guerra colonial, também estavam cansados e resolveram a dada altura fazer um golpe de Estado. Foi isso que aconteceu em 25 de Abril de 74. Eles ficaram... Como cientista afirma que é um golpe de Estado. É um golpe de Estado, isso não tenho dúvida nenhuma. Portanto, e se calhar é por isso que aquilo não falhou. Porque, repara, houve tentativas de golpe de Estado militares com civis ao longo de toda a ditadura. Falharam sempre. E aí o MFA, eu acho que teve essa visão histórica, digamos, que é fazermos entre nós. Militares, não vamos cá agarrar em civis. Eu acho que foi uma das razões do êxito e do sucesso do 25 de Abril. Agora, o que é que se passa no mesmo no dia 25 de Abril? E isto espantou os militares do MFA. Todos eles dizem a mesma coisa. Mesmo aqueles que já morreram, porque infelizmente também já passou muito tempo. Foi as pessoas irem para a rua e começarem a aplaudir. Eles ficaram parvos. E foi isso que aconteceu. De repente foi tudo para o Carmo. Infelizmente os únicos mortos que houve, que foram provocados pela DGS, foi na rua António Maria Cardoso, em que os jovens foram, depois da rendição do Marcelo Caetano no Carmo, já tinha entrado no Charmito de Bula, foram depois em manifestação dizendo a PIDE tem que acabar, tem que ser extinta, morta a PIDE, era a frase até, e foi aí que houve o único tiroteio, os únicos mortos, foram 4 do 25 de Abril, de 45 feridos, às mãos da DGS. E isso faz também com que a DGS, os elementos da DGS fossem presos. Também não estavam no plano do MFA. Repare que o MFA, as forças do MFA, só ocupam a sede da DGS no dia 26 de Abril às 9 da manhã. E já estava tudo tomado anteriormente, o regime já tinha caído na véspera. Eu comecei até na guerra há regras. Sim. E o que está a passar agora
do Irão é o que nos vem comprovar isso, ou seja, é a exceção que vai confirmar a regra, por isso lá parece que não há grandes regras. E o que nós temos é que uma das regras básicas da guerra é que a última coisa que se faz é derrubar o general do inimigo. Porque vamos tornar o general do inimigo um mártir, vamos fazer com que as pessoas se revoltem. E depois, no after? Sim, e no after vai ser pior, ou seja, quando nós temos um golpe de Estado planeado por militares, que sabem muito bem o que é a guerra, sabe, a tática e a estratégia. Sim, chegar à PIDE e derrubar a PIDE é a última coisa que sim, mas fazer por meio disso. Mas isso não estava planificado, porque é assim, isso depois, ao longo dos tempos, podemos interrogar e entrevistar os militares. E, por exemplo, o Hotel Saraiva de Carvalho deu duas versões diferentes. Uma delas, e penso que essa é bastante real, é que quem iria ocupar a PIDE no dia 24, como os militares dizem, borregou. O termo borrego. Ou seja, na véspera disse, afinal já não vamos ocupar a PIDE, certo, a PIDE, que é da DGS, e também já não vamos libertar os presos. Portanto, esse regimento falhou. E depois o que acontece é que a Marinha, os fuzileiros, no próprio dia 25 de Abril, e aí uma das figuras principais, que as pessoas não conhecem muito, mas foi o capitão Almada Contreiras, da Marinha, que telefona para o Pinheiro de Azevedo e diz daqui fala o Tenente Baraca, mande imediatamente fuzileiros à seta da DGS. Já não deve haver lá ninguém dentro, não há problema nenhum, vai ser tudo pacífico, mande para lá. Isto no dia 25 de manhã. Foram fuzileiros, e aí está o Alcuim Galvão, juntamente com os dirigentes da DGS, naquele varandinho da Rua António e Cardoso do terceiro andar, e diz, eles eram todos conhecidos, camaradas, militares, e diz ao oficial dos fuzileiros, que iria desocupar a sede da DGS e pensava que já estava deserta, diz, o que é que estás aí a fazer? Vai por meias ir embora porque aqui fazem-te em picadinho. Exatamente, porque depois é estes termos que são muito interessantes. E os outros vão-se embora, para não haver ali tiroteio, porque isto tudo se passa no meio da cidade, de Lisboa, com gente por todo lado. As pessoas também. Só um bocadinho para mim, a fotografia mais genial do município de Abril, e há muitas do Alfredo Barroso, é uma, que agora não estou a lembrar do autor, peço desculpa, mas. Não é o Alfredo Barroso, é o Cunha. O Alfredo Cunha, sim, o Alfredo Cunha, mas não é do Alfredo Cunha essa fotografia. Gageiro. Sim, o Gageiro. Por exemplo, uma fotografia em que está um soldado deitado no carro, com uma G3 apontada para o topo da rua, está o outro ao lado a segurar um carregador, e está um miúdo de trocas a ver, não é? Como um miúdo, sei lá, eu penso que da idade do meu filho, é verdade. 5, 6 anos, ao lado, olhar para aquilo, agora vê-se, a população toda à volta, adivinho que devia estar a dizer como é que era a melhor tática. Exatamente. O soldado não sabe. A bancada, não é? Os civis da bancada. Isto está tudo ali assim. Eu acho que isto só em Portugal acontece uma coisa É verdade, mas aí está justamente o que eu disse. É a transformação do golpe de Estado num processo revolucionário. Eu vou dar só mais um exemplo. Os militares do MFA escutavam tudo. O Garcia dos Santos teve um imenso, grande papel também no sucesso de 25 de Abril, porque conseguiu, dias antes, pôr, eu não sei como é que aquilo é tecnicamente, mas linhas para os oficiais do MFA que estavam no posto de comando, na pontinha, ouvirem tudo o que se passava. Portanto, do outro lado, nós também ouvíamos, só que não percebíamos nada, era o Papa Maio, não sei o quê, pronto. Mas há uma cena que é extraordinária, que é o Junqueira dos Ferreiros, que era um brigadeiro que esteve do lado do regime, não estava do lado do MFA, estava a cercar o Chiado, justamente quando o Salgueiro Meia já estava dentro do Chiado, também cercar pessoas, para que o Marcelo Caetano, que estava no forte, da GNR, se render. E então,
há um elemento do regime, um ministro que telefona para o Junqueiro dos Reis e pergunta-lhe como é que está? Como é que está? Pode tomar o Carmo? Não é Baixada, era o Carmo. O Largo do Carmo. E ele diz, olha, eu não tenho problema nenhum porque o povo aplaude-me cada vez que eu surjo. Acham que eu sou do outro lado. E por outro lado, eu não posso andar aqui aos dias porque estou cercado das pessoas. Portanto, está a ver, foi fundamental as pessoas que foram para a rua e que depois transformam todo o processo. A PIDE também não foi o primeiro alvo, mas depois de ter morto no dia 25 de Abril às 8 horas, os únicos mortos do 25 de Abril, os únicos feridos, também a partir daí a opinião pública disse, pode continuar. E foram presos, foram para Caxias, para um lugar de onde foram libertados os presos políticos. Isto tudo parece quase uma brincadeira, parece, se for, é a verdade que é mais engraçada do que qualquer ficção. E isto... Há duas pessoas do 25 de Abril, uma completamente esquecida, eu acho que é fundamental, já falamos de presos políticos, que é o Francisco Sousa Tavares. Sim, exatamente. O Francisco Sousa Tavares, pai Miguel Sousa Tavares, é uma pessoa genial em tudo, ou seja, uma pessoa extremamente, uma pessoa extremamente bondosa, extremamente... Era católico, monárquico, inicialmente, portanto, uma pessoa até mais conservadora, mas depois vira contra o regime e naquele dia tem um papel importantíssimo. Vai a casa um walkie-talkie e vai ali no carro dizer camarada, cuidado para a população, por sua alta recriação. Mas conseguiu. Sim, conseguiu. Sim, mas conseguiu, ou seja... Mas há uma figura muito mais importante que é o Dom Salgueiro Maia. Sim, essa era a segunda que eu ia dizer, que também é muitas vezes esquecida. Não é que o Salgueiro Maia seja esquecido, eu acho que o Salgueiro Maia há aquela inveja também tipicamente portuguesa, que é a inveja. Que é o tipo que consegue tudo e que depois chega ao fim e diz, mas eu não quero nada disso para mim. Não fiz isto para mandar, não fiz isto para nada. E há uma imagem também de filme que está em fotografia, aliás, que é já no Alfredo Cunha, em que pouco tempo antes do Junqueiro, o mesmo Junqueiro dos Reis, que depois mais tarde, por volta do meio-dia, quis tomar o carro ao Salgueiro Maia, foi ele que mandou atirar contra o Salgueiro Maia e dá 2 vezes ordens subalternos, atire contra e por 2 vezes é desobedecido. Porque o 25 de Abril também é isto, também é, digamos, o paradigma da desobediência vitoriosa. É depois aí que há aquela célebre cena, que é o próprio Salgueiro Maia percebe que praticamente um dos primeiros episódios está ganho e ele, portanto, agarra, faz assim, nos seus lábios para não chorar. E é essa a imagem que nós temos do Salgueiro Maia, que é, no fundo, conseguir. Esta já está. Ainda não estava ganho. Mas pronto, mas o primeiro episódio estava ganho. E foi por desobediência, porque imagina que um daqueles, a quem foi dada a ordem, tivesse atirado contra o Salgueiro Maia. A história é completamente ao contrário neste momento. Se calhar... Sim, não sabemos. Não sabemos. Por isso é que nunca se pode dizer na história que nós conseguimos profetizar. Sabendo o que já aconteceu, nunca podemos dizer o que é que vai acontecer. Porque há sempre circunstâncias, gestos humanos que estão ali, que interferem. Pronto. E a história, por isso é que ela é tão fascinante também ao mesmo tempo. E o grau de imprevisibilidade, uma das coisas que estudou também foi... Acho que um estudo foi a Segunda Guerra Mundial, o caso do processo de Valquíria. Sim, por exemplo. Como é que falha? E a guerra podia ter terminado muito mais cedo. Em 44. Muito mais cedo. Não era muito mais cedo, mas, por exemplo, os judeus húngaros foram mortos, praticamente quase 1 milhão deles, na segunda metade de 44, provavelmente tinham-se... Sim, por isso há aqui questões que muitas vezes
é quase a vontade ou o humor de quem está a fazer as coisas. Ou alguém que acorda mais mal disposto e não faz o que podia ter feito. É um conjunto de circunstâncias que não são previsíveis, de facto. Como disse, há aqui uma questão de começa todo o processo por ser um golpe de Estado, ou seja, são militares que fazem o golpe de Estado. Há pessoas que ainda hoje atiram isto à cara, não querem dizer mal do 25 de Abril, parece que há aí umas correntes de pessoas que querem dizer mal do 25 de Abril, mas dizem que foi um golpe de Estado. Mas é que foi, o problema é que foi mais longe. Eu costumo dizer que o golpe de Estado da América do Sul, não é? Muda o regime, para a esquerda ou para a direita, e o povo continua igual, continua pobre, continua sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem infraestrutura. Não comparemos o que era e o que é hoje, com todos os defeitos da democracia, com a corrupção. Havia imensa corrupção. O regime anterior, ditatorial, era por si próprio corrupto. Porque, por exemplo, um ministro não ganhava muito. E às vezes ainda há pessoas a dizer isso. Porque a função pública e o que as pessoas ganhavam não era muito. Agora, um ministro do regime ditatorial ia depois para uma administração da SACOR ou de outro sítio qualquer. Portanto, era aquele estágio que fazia para ir. E tinha o poder. É um pouco também como Salazar, ele não enriqueceu, mas ele mandava em tudo, tinha o poder total. E sabia. E tinha outra coisa muito, que infelizmente ainda chegamos aos dias de hoje, que é o respeitinho. O respeitinho, a cunha, a célebre cunha, e hoje não se diz cunha, que é isso senão corrupção. Uma cunha é corrupção. É chegar, e claro, as pessoas mais pobres, é a pequena cunha, é o médico que não havia, o senhor doutor sabe, conhece, não é? Olha, o meu filho está... Mas isto tudo é uma sociedade corrupta. E esse é um dos casos, por exemplo, de uma evolução. Digamos que a corrupção democratizou-se. Agora estou um bocadinho a brincar, porque a corrupção é uma coisa que eu acho terrível e que vai contra a própria democracia. Mas digamos que era quem estava no poder que podia exercer a corrupção. E agora mais gente. E a partir do momento que não existiam imprensa livre, obviamente que todos os casos de corrupção não existiam. Por acaso a censura é outra coisa. Eu sei que estamos a falar da Revolução, mas só muito brevemente a censura. Mas é um tema bastante lata, por isso. É muito lata isto, e a censura também é muito lata. Mas imaginemos um país em que a imprensa, porque a censura era sobretudo à imprensa, eles sabiam muito bem. Por outro lado, ter sempre em conta que a população portuguesa era maioritariamente analfabeta. Muitos não liam. Mas aqueles que liam, o que é que tinham acesso? Porque a censura não era só sobre questões políticas. Era também, por exemplo, para dar a imagem de um regime absolutamente extraordinário. Para dizer o melhor dele. Por isso, em Portugal, não havia roubos, não havia crimes, não havia abortos, não havia adultério, não havia conflitos. O Benfica ganhava sempre porque era o melhor. Isso agora não quero entrar. Não sei se... Mas é verdade que o Benfica, por exemplo, o Benfica, era a maneira que em ditadura e com censura as pessoas utilizavam. Há uma cena muito engraçada durante a Segunda Guerra Mundial, no cinema em Lisboa, em que passa um documentário primeiro antes do filme. Na altura eu ainda me lembro disso. E um documentário sobre a guerra. E a dada altura era uma vitória qualquer que tinha havido dos aliados ocidentais contra os nazis. E as pessoas, porque havia também informadores nos próprios cinemas, com a escuridão, começaram a gritar: viva a Benfica! Isto era uma maneira de dizer viva os aliados ocidentais. Por isso também a revista à portuguesa era tão querida, porque depois de passar pela censura prévia, as pessoas que faziam a revista depois podiam dizer coisas ali, e as pessoas entendiam. Havia uma forma de leitura que nós já tínhamos,
quer dos jornais, a dizer, isto deve ser ao contrário, ou há aqui qualquer coisa que aconteceu e que não estão a dizer, pronto. Mas voltemos à revolução. Mas uma das razões porque há uma revolução é porque deixa de haver censura. Há vários relatos em vários jornais que os jornalistas no dia 25 de Abril, depois de escreverem os textos sobre os acontecimentos do dia, queriam levar aquilo à prova da censura e depois percebeu que não havia ninguém para... Não havia ninguém. Não havia ninguém para... Aliás, e podiam dar as notícias como o que tinha acontecido, ou seja, escusavam de utilizar subterfúgios e escusavam de atrasar as entregas. E há aqui um aspecto que está a focar que é terrível, porque são muitos anos. O grande problema de Portugal é que são muitos anos de ditadura. Foi a ditadura mais longa da Europa. Exceto a portuguesa. Não, pois, eu por acaso... Sim, claro. Mas eu estou a dizer... 1789. Desta Europa latina, digamos, da Península Ibérica. Mas, por exemplo, para se ter a noção, a seguir ao 25 de Abril houve um acidente de avião na Madeira. Eu até conhecia alguém, uma hospedeira, desse que morreu nesse avião. E a imprensa disse que era o primeiro acidente. Tinha havido outro em Moçambique, só que tinha sido censurado. Portanto, a própria censura, e depois outro aspecto, por exemplo, logo a seguir ao 25 de Abril pensou-se a quantidade de escritores, de poetas que devem ter textos enfiados nas gavetas e que agora vai tudo surgir, a literatura vai. Não, nada disso aconteceu. Teve que se esperar algum tempo para que a criatividade outra vez surgisse, porque as pessoas autocensuravam-se, que é o mais terrível de tudo. Sim, isso é compreensível. Se autocensurar, claro. Como é compreensível, por exemplo, também os ataques que fazem nos dias de hoje, que os 2 anos que seguiram ao 25 de Abril, ou seja, o chamado pré. O pré começa com 11 de março, ou seja, creio eu. Eu acho que sim, mas por exemplo, agora já se está a dizer que foi em setembro, a seguir ao 28 de setembro de 74. Mas o pré, sim, começa em 11 de março. Janeiro Mas já... todos em excesso, que é aquela coisa, imaginem, eu faço muito esta comparação, imaginem uma garrafa de espumante, não é? Quando não se abre uma garrafa de espumante, se não tivermos cuidado, a rolha salta. É como a panela de pressão. Ou a panela de pressão, salta ao vinho, salta porque está tão fechado no tanto tempo. É normal que as coisas extravasem um pouco antes de voltarem à normalidade. Como é evidente. E os 2 anos que nós vivemos, se foram 2 anos, eu sou daqueles que... Não chega a ser, é 1 ano e meio, porque é de 25 de Abril de 74 ao 25 de Novembro, basicamente, não é? De 75. Tem uma coisa, eu não disse isso, mas eu nasci em 82. Isso para mim, 82 é um ano fundamental, não, porque é a primeira revisão constitucional, que eu acho que é mais importante de todos, e que por isso vai... É quando acaba o Conselho da Revolução. Que é quando acaba o Conselho da Revolução, e por isso eu acho que o processo de democratização que nós temos, apesar da democracia ter que ser algo, tem que ser construído todos os dias, porque se não for construído e alimentar todos os dias, ela acaba por enquistar, acaba e depois por desmorecer e ganhar ticos. A própria democracia ganha ticos tão grandes como o autoritarismo. E por isso é que tem que ser alimentado, regado todos os dias. Mas o período de revisão constitucional, a vitória de Mário Soares, eu aqui considero a vitória de Mário Soares ou do Freitas do Amaral, qualquer um deles. Na altura, nós temos um civil a ganhar as eleições, porque se calhar, e só indo aqui um bocadinho atrás, nas eleições de 76, Faz agora 50 anos? Eu não sei se havia algum civil a concorrer a Presidente da República. Não, foi o Guilherme. Não, e o Otelo, exatamente. E o Guilherme Azevedo, e a Maria do Hospital Silva. A Maria do Hospital Silva foi a seguir. Foi. Mas são todos militares. Em 80, as 2 principais figuras, ou seja, e Soares Carneiro, são militares. Exato. Ou seja, parece que o poder tem que ficar nos militares e daí também... Mas isso é outra coisa que eu acho que é extraordinário o que aconteceu em Portugal. Bom, para já um golpe de Estado militar
foi que abre o caminho para a democracia. Tinha havido, um ano antes, o golpe de Estado do Pinochet. Depois, olha, faz agora 50 anos, o golpe de Estado da Argentina. Também foi outro horror. Mas há aqui vários aspectos, quando se fala mal e dos próprios elementos do MFF, eu só quero lembrar que houve as primeiras eleições em 25 de abril de 75, um ano depois do golpe de Estado militar. Claro que aconteceu muita coisa durante esse tempo todo e por isso parece que o tempo se dilatou muito. Mas, e isso foram de facto os militares do MFA que proporcionaram. E isso é muito importante. Essas eleições são, quer dizer, a primeira grande movimentação para a democracia. E havia muita gente que não queria, atenção, à direita e à esquerda, que não queria aquelas eleições. Chegou a haver até, para essas eleições, uma espécie de um movimento de apoio ao MFA, de boicote às eleições, boicote aos partidos que iam concorrer. E isso não teve um efeito nenhum. E já agora, sabe isso, só para recordar, e para começar aqui, o Francisco Pinto Balsemão, eu percebo aqui também, exatamente nessa trabalho, referiu uma coisa. As primeiras eleições que há, antes da ida de 25 de abril de 75, são as eleições pela ACP. Portugal, e que é o maior clube português, é maior que o Benfica. É. O ACP tem mais sorte que o Benfica, o Sporting e o Porto juntos. E ele disse que as eleições para o ACP foi ele que ganhou, com o apoio social-democrata, mais à direita, contra o Jorge Sampaio, com o apoio com a ala mais à esquerda e o Partido Comunista, e que a fila começava na Rosa Cruz, na sede do ACP, ia cá para o Príncipe Real e voltava à Rosa Cruz. Era uma fila enorme. Agradeço imenso que eu vi esse episódio e não sabia. Não conhecia. É daqueles que desaparecem, não é? Infelizmente quem me contou isso já não está cá para validar a história, que é o Pinto Balsemão. Mas certamente há documentação sobre isso. Ele tem as suas memórias e provavelmente dirá. Mas eu não li. Ele tem memórias com mais interessantes. Essa passou ali assim. Depois não contam tudo, exatamente quando é mas isso é muito interessante. Esse fervor democrático de ir a umas eleições. Umas eleições e tomar a decisão, não é? Hoje então que é o contrário. É que eu vou votar. Balsemão contra Sampaio. Até fez uma coisa interessante. Depois foi o qualquer coisa Barbosa, não é? Continua há anos. O Carlos Barbosa, só o último. No meio. Mas já está há anos também. Sim, o Carlos Barbosa tem. Eu nunca fui votar nas eleições da ACP. Mesmo a terminar, antes de passarmos aqui, ainda por cima, há aqui pessoas que tiveram a sorte. Eu não sei se isso é sorte ou não, porque não nasci nessa altura. Sim, de viver dois regimes. Visto de fora parece uma coisa muito interessante. Eu não sei, não posso dizer porque não experienciei isso, mas há aqui muita gente que experienciou e que se calhar também querem tomar da palavra. Só uma última questão, e agora como historiadora, há pessoas que querem reescrever a história. Diz que a história é feita é escrita por quem os vencedores. Sim, pelos vencedores. Pronto, isso diz muito porque devido à Segunda Guerra Mundial, não é? Pronto. Mas ainda bem que eles foram os vencedores, não é? E que eles escreveram. Bom, esses vencedores... Na Rússia escreve outra história, não é? Os vencedores foram... Claro. A grande guerra patriótica foi a que ganhou a Segunda Guerra Mundial na Rússia. É assim que é visto. Depois também há aqui um problema... Já agora, na Rússia não contam a história da Dresden. Não, mas Dresden não foi bombardeada pelos soviéticos. Não, pelos ingleses para travar os soviéticos. Para travar os soviéticos. Hiroshima. Também normalmente não se quer muito falar em Hiroshima e em Nagasaki, que já estava o Japão a capitular e estava completamente derrotado. Era já a Guerra Fria que veio a seguir. Portanto, no fundo, era para os americanos mostrarem que tinham a bomba atómica aos soviéticos. Mas isso é outra história. Mas escrever a história mais
Digamos aqui, Mas isso é na nossa escrita. quinta, há Sim. pessoas que parecem que querem reescrever a história. Sim. Tem havido várias tentativas, penso que ainda vai haver mais. Atenção, eu, como imagino, como cidadã, tenho as minhas opiniões e as minhas opiniões políticas. Mas eu faço um enorme esforço, e acho que todos os historiadores devem fazer, para tender para o máximo de verdade possível. Mesmo que essa verdade venha contradizer as nossas opções políticas e por aí fora. Aliás, o que se passou na União Soviética, o que se passou na Revolução Popular Chinesa, tudo isso, felizmente a história foi contada, porque era muito difícil, por exemplo, em pleno período, quem dizia que aquilo eram regimes totalitários, parecia que já era fascista. Está a ver o que eu quero dizer? E a história deve ser o mais neutra possível, sabendo que é escrita sempre no presente. E que no presente quem escreve somos nós. E nós temos as nossas opções políticas. Por isso, eu acho que se deve fazer um grande esforço para essa neutralidade. Mas há uma tentativa de reescrita da história. Os regimes totalitários e autoritários sempre tiveram esse objetivo. Não é? Só contavam a história, a narrativa, como se diz hoje muito, que lhes interessava. Em democracia é melhor porque ao menos temos várias narrativas. Mas a história é uma e não é moldada pela ideologia. É assim, não se deve fazer política através da história. E é isto que tem acontecido? Eu penso que sim, e vai acontecer cada vez mais. Nós tivemos o famoso debate com o Chico Pereira, André Ventura. Eu nem queria entrar muito nisso. Uma tentativa de escrever a história. Tivemos na semana anterior aquele discurso. Temos crónicas no Observador. Exato. Ainda hoje li uma extraordinária, mas pronto, de um historiador que eu até achava que era bom, mas que realmente tem que morrer de ir à evidência que está a fazer política através da história contemporânea. Porque quando se diz, por exemplo, quando não se foca a população no dia 25 de Abril e se vê só aquilo que foi feito pelos militares, inclusive eu hoje li que foi feito pelo Spínola e o Costa Gomes. Imagine-se. Quer dizer, é completamente mentira. O Spínola e o Costa Gomes foram informados pelo MFA de um programa. Outro aspecto que por acaso ainda não falámos, é fundamental o programa do MFA, porque já está feito para que o golpe de Estado se transforme em processo revolucionário. Porque já lá está a extinção de todas as instituições do regime. Por exemplo, vamos ver o que é que se vai passar agora na Hungria, que é interessante. Foi a população que votou maciçamente contra o Orbán. E foi da esquerda à direita que votaram no candidato contra o Orbán. Agora vamos ver se ele desfaz todo aquele regime que o Orbán foi construindo, desde logo, ficando com toda a imprensa, ficando com todos os canais de televisão, com o Tribunal Constitucional, com a Justiça, aliás, como o Trump também está a tentar dizer, não é? Vamos ver. E isto para dizer que no 25 de Abril, que foi um golpe de Estado, de facto estavam lá o fim da Guerra Colonial, já lá estava, e o fim da Guerra Colonial, enfim, já é complicado, e o fim daquele regime. Muito bem. Muito obrigado pela minha parte. Agora passo a palavra para o público. Já temos 4 inscritos, por isso já não sei quem conta. Faça um retorno. Não, ok. Só ia dar primazia às senhoras. Por favor, sim. Para bater palmas à vontade. Se eu bater palmas para o público. Comigo, na volta, era só parlamentar, não foi aqui falado, uma pessoa ilustre, criar cabo de Miras, doutor Almeida Paris, que era o presidente da Assembleia Nacional, da União Nacional. Eu sei. Foi ao casamento, eu sou de 48,
Quanto à Revolução, eu fui apanhado na estrada, quando ela ia com o Alentejo, a Ribatejo, e foi durante a noite, e ao música, pronto, lá, e entretanto houve um intervalo, e eu não percebia nada, começaram a falar, ou tal. E eu fui em Veracruz para o curso, que é, neste momento, é considerada a terra coroar, pertence ao Conselho de Cruz, o lugar mais comunista de Portugal. Hoje não sei se será, mas durante muitos anos foi. Era Alpiarça. E eu fui buscar outras palavras aqui para as fábricas. Nesse dia era para Arroz Caçarol. E onde foi um morador, um poço, tinha lá a volta de 70, tinha a volta de 70 pessoas empregadas, que era o Sr. António Ferreira, que alugou áreas e áreas de terreno, e tinha muitas máquinas, tinha 50 à volta de 50 mulheres e 20 homens. Pronto, eu fui para carregar, cheguei lá, naquela altura os caminhões tinham uma chapa que era do lado, tinha que ter o desenho, o corpo, etc, etc. E eu cheguei lá, e a malta era porreira, era conhecida, e a primeira coisa que logo eles começaram a chegar, viraram uma festa. Foi uma festa e foi logo. Hoje não há nada para ninguém, não vais carregar. E tira-me essa placa da frente da caminhonete, que é menor, já daqui todos não saíam. E eu tive que tirar a chapa, desenvolver das meias, e estive 2 dias para carregar a placa, e tive que carregar outra placa. Depois, no outro dia, à noite, foi quando eu consegui carregar. O senhor onde eu fui carregar era uma fábrica de arroz também. Já era uma fábrica. Conseguiram carregar o arroz, eu já sei de noite. E foi jantar num restaurante que estava lá a sair, que é que havia para uma festa. E, entretanto, jantei e vim em direção a Remaior. Cheguei a Remaior, era um almoço, carros e carros parados, trancaram para árvores, para o chão. Mas isso já é em 25 de novembro, é na véspera do 25 de novembro. 24 de novembro. E então, depois, passado, vim para cima, demorei lá horas e horas, no outro dia, tive que carregar uma carga aqui para o norte, e cheguei aqui à porta da rádio, e foi interceptado uma fila onde toda a gente tinha que parar. E a polícia, havia um políciazinho, e quem é que vinha pedir os documentos? Eram os estudantes. Sim, mas isso é 25 de ou é 11 de março ou... 28 de setembro. Isso é no dia 28 de setembro. Está bem. Pronto, contra o 25 de abril, eu vivi muitos anos antes do 25 de abril. A doutora falou aí na corrupção, mas também já havia corrupção, porque a maior parte, por exemplo, dos que fizeram o 25 de abril, é capitães e também podem passar para as gerais. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Uma parte grande foi. Historicamente não é verdade. Há, de facto, o Hotel Saraiva de Carvalho passou a general e brigadeiro e depois general. E depois também desceu rapidamente. Foi o posto de comando. Agora, normalmente, de um modo geral, os capitães e os majores não subiram a geral. Não, foram graduados. Exatamente. Muito obrigado. Não sei. Boa noite. Boa noite.
Pedro Almeida, sou o presidente do Rotary Clube do Oliveira também e queria agradecer antes de mais por estarem aqui. E eu agradecer o convite. E queria colocar uma questão que é, nós fizemos, nós, portugueses, não é? Uma revolução que eu ainda não tinha nascido. Fizemos uma revolução para ter mais liberdade, não é? Estávamos num sistema que nos oprimia e depois tínhamos liberdade. Mas agora vê-se que as pessoas têm liberdade de alguma maneira, falam na mesma em fazer revoluções e vêem-se nos vários países que isso acontece, mesmo que em lugares onde existe estabilidade, existe crescimento económico, existe bem-estar, muitas das vezes as pessoas têm necessidade de mudar na mesma. Em economia, eu sou de economia, nós temos ciclos económicos, não é? E isso é estudado. As revoluções também é uma coisa cíclica, ou seja, de vez em quando as pessoas lembram-se e têm que fazer uma revolução. Nem interessa que é. Lembram-se. Bom, a história cíclica, há defensores disso, não é? E de certa forma é possível, é assim, a história não se repete. Quando me perguntam, a história repete-se ou não? Eu digo, não, porque repara uma coisa, anos 30, sobretudo hoje em dia se está-se a comparar muito os anos 30, a subida do fascismo, primeiro em 22, na Itália, depois 33 na Alemanha, o próprio salazarismo, depois o Franco ganhou a Guerra Civil de Espanha, e como há uma subida da extrema-direita hoje, pensa-se muito, cá está o ciclo outra vez. Não é? Então a economia, grandes crises, 29, 2018, bom, por aí. Mas ela nunca se repete porque é assim, as pessoas são diferentes e a história é o estudo do passado dos seres humanos. E, portanto, as pessoas têm muita importância. E as pessoas que fazem a história têm muita importância. E não são as mesmas. Felizmente, de uma certa forma, morrem, nem que sejam ao fim de 100 anos. Mas, pronto, há de facto uma grande diferença. Depois, é impressionante o que a tecnologia se desenvolveu, por exemplo, desde os anos 30 até agora. É assim, quando pensamos na internet, a inteligência artificial, bom, eu nem quero entrar até muito por aí, porque sou mais historiadora do que propriamente, pronto. Por isso nós nunca podemos prever. Agora, o ser humano é quase sempre o mesmo, já há muitos anos. Tem os mesmos defeitos, apaixona-se, tem amor, é generoso, é egoísta, pronto, por aí, depois as guerras, os conflitos, que se podem transformar em guerras, e é por isso que a democracia é tão importante, não é? Porque é a ciência do compromisso, ao fim e ao cabo, não é uma ciência, mas a capacidade de, com interesses diferentes, juntar as pessoas e resolver, como aconteceu um bocadinho na Hungria. Eu acho que o exemplo húngaro do atual é muito interessante, independentemente agora o que pode acontecer, porque eu nem conheço o senhor, magiar, ou o que é. Agora, de facto, foi de forma democrática. Bom, também é de forma democrática que muitas vezes a extrema-direita ganha o poder e depois transforma a democracia em ditadura, como aconteceu de facto nos anos 30. Agora, o facto de sabermos que isso aconteceu também nos pode dar caminhos, pelo menos dizer, por aí eu não vou. Está a ver? Nesse sentido. E por isso é que eu não sou muito adepta dos ciclos, em termos, porque os ciclos é quase como se fosse indispensável haver determinadas causas para chegar a determinados efeitos. E justamente há sempre rodas na engrenagem. Mas não é que as pessoas pensem em fazer revoluções. Há momentos em que a revolta se transforma num processo em que não se quer mais determinado regime e avança-se para outro. No caso português, quem fez a tal fagulha foi de facto os militares, não é? E depois as pessoas, claro, assim, era preciso ver o que era Portugal, era um país com guerra em 3 frentes, em que toda a juventude masculina ia para o serviço militar durante 4 anos, 2 anos nas colónias em guerra,
portanto, em que podiam morrer e ficar, como muitos morreram e outros ficaram deficientes. Chega uma altura, pronto, que as circunstâncias e alguma ajuda, e aqui foi de facto o golpe de Estado militar, faz com que as coisas se incendeiem. Mas normalmente as revoltas surgem quando as pessoas estão descontentes. Está bem, a forma de estar descontente hoje na Europa, estou só a falar da Europa, já não é como a forma de estar descontente nos anos 30 ou 40 em Portugal ou 50, e que a única hipótese era emigrar, o que se dizia, aliás, votar com os pés, não é? Uma vez que se podia votar em Portugal, votava-se com os pés e ia-se para outro sítio. Mas não é a mesma coisa, portanto eu não sou muito adepta disso, e acho que nada é inevitável. E sabendo história, é melhor saber história do que não saber, não é? Acho eu. Mas isso, pronto, é o meu interesse pequeno da profissão, que leiam também um bocadinho, não é? É que há coisas, uma notazinha que eu acho estranho, que é, quer dizer, a democracia. A ser contra um sistema democrático, há muita gente que parece que quer impor coisas, né? E nós ganhamos liberdades e de repente parece que queremos impor restrições e vamos deitar por terra as liberdades. Temos paz, vamos começar um conflito que era desnecessário. Eu nunca pensei que na minha geração... Um retrocesso. É um retrocesso, eu acho que está a ver, isso sim, mas isso também se vê na história, que ao analisar essa história, que não é sempre andar para a frente. E antigamente tinha-se aquela noção que era em espiral, de progresso em progresso até ao progresso final. E não é bem assim, porque depois há recursos, porque há interesses, há travagens, há uma Isto certa... nós somos mesmo na economia, o Marx já diz isso, ou seja, há uma luta de classes que chega a um ponto que a própria classe que se voltou para chegar ao topo vai começar ela própria a lutar, ou seja, há um pico, o Schumpeter, que é completamente oposto ao Marx, diz a mesma coisa do caos ao caos, e que pelo meio acaba um período... Exatamente. Mas isso são outras... Por exemplo, em história há defensores, e até aqui bastante estruturado, do tipo de ciclos que já houve e, portanto, como é que vai acontecer no futuro. Eu não sou adepta disso, justamente pelas razões que eu digo. Os seres humanos também estão aqui para, acho eu, evitarem determinados... Agora, o grande problema neste momento é que as guerras a gente tem muita dificuldade em trabalho, não é? Sempre houve, mas então agora cada vez mais. Mas antigamente era um disparo e era a cavalo e depois disparo e falava mais do que... A guerra, a terrível guerra que provocou os fascismos e o nazismo foi a Primeira Guerra Mundial. Sem a Primeira Guerra Mundial não haveria nazismo. E o problema é que agora estamos outra vez, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, outra vez havia aquela frase, nunca mais. Criou-se a ONU, as Nações Unidas, uma quantidade de declarações a favor dos direitos humanos, e agora a Comunidade Europeia, que eu sou completamente europeísta, e de repente a ONU não tem capacidade para nada, bom, mas isso já é a realidade atual. O que se passa nos Estados Unidos é para dar aos céus. Todos os dias um senhor que diz o contrário e que dá, ameaça tudo e todos, e depois a seguir diz que não, já ganhou tudo, portanto já não precisa de ameaçar, amanhã não sabemos. Por favor, boa noite, queria agradecer a sua presença e as suas palavras. E queria contar aqui um pouco do que foi o 25 de abril, da minha perspectiva. Eu tive 4 anos de Copa, 2 anos e 4 meses em Angola, sempre na zona de Turras, portanto, como se chamava na altura. Em que zona? No norte? 69 a 72. E em que zona de Angola? Na zona de Quintés, chamados Demos. Os tempos, sim. Iríamos fazer operações até aqui Pedro, lá acima, portanto, à fronteira com Norte e com o Congo. Ora, o 25 de, quando se dá o 25 de abril, já estou cá em Portugal, já tinha regressado.
Sucede na véspera do 25 de Abril, isto é uma coisa que é gira e nunca vi contada em lá nenhum. Eu ando a passear na Feira Internacional de Lisboa, quando eu e a minha mulher e mais uns amigos, quando vejo à minha frente o Ramiro Valadão, que se calhar muitas das pessoas não sabem quem era, mas era o homem O diretor da RTP. E a minha mulher, e depois ia também o Presidente da República à frente, portanto toda a comitiva. Isso eram cerca das 11 horas da noite do dia 24 de abril. E a minha mulher viu o Ramiro Valadão, que era uma faca figura, mas era um poder fantástico, tinha a comunicação social e tinha por trás dele o Salazar, disse, claro, quer dizer, tão pequenino. E ele ouviu ir-nos para casa e toda a comitiva disse, não vamos ter problemas. Felizmente não tivemos. Fui para casa no dia seguinte, venho a regressar a Lisboa, porque eu trabalhava em Lisboa, morava em Oeiras, precisamente no edifício onde morava o Rui Alves, portanto um dos capitães da Abril, Vítor Alves. Veio a chegar a Lisboa, desce no Cais de Ré e tinha que fazer a Rua do Arsenal para ir para o meu emprego. E portanto, entrava às 8 da manhã. E vou fazer a Rua do Arsenal, quando de repente para, aliás, já tinha visto os Chaimites e os outros na toda a Avenida 24 de Julho, mas chego ali, sou confrontado com aquilo e disse assim, eu queria passar para a Praça de Comércio, não pode, tem que dar a volta lá por cima, mas eu que já estou perto do meu trabalho, tive que subir na Rua da Misericórdia, ir ao Camões, para depois descer o Chiado e o Caribe para o trabalho. Portanto, aí estava aí nessa altura o Salvador Maia. Estava ele e estava até outro que era muito conhecido com quem eu falei. Eu por acaso sei quem é, que também aparece, que até faz assim, sim, na fotografia, pois. Eu saio daí e vou para o meu trabalho. Chego lá que estava lá só a segurança, não estava mais ninguém. Entrei e, portanto, voltou-se a fechar a porta porque já não entrou ninguém no emprego. Isto para ter uma ideia de como as coisas aconteceram e que se passaram e que não se viu em muitos sítios. Regresso daí e vou ter com a minha mulher que trabalhava no Calharice. Portanto, sigo, subo outra vez do Chiado para essa zona. Quando vou no Camões, o que é que acontece? Veio a descer um carro da PSP, aqueles caminhonetas grandes que transportavam e as pessoas começaram a... Era suíço. Era um azul grande. Exato. Veio a descer e as pessoas começam-se a manifestar e gritar. Lá dentro do autocarro, eles começaram a disparar para o ar. Eu não sei como, mas apareci debaixo de um automóvel, não sei como é que lá entrei, mas vi uma fim depois que eu saí. Reflexo de quê? Reflexo de 2 anos tive 2 anos e 4 meses em zona centro de combate. Portanto, é o reflexo, é a sensação que se passa. Isto para dizer o que era antes do 25 de Abril. Isto é propósito, eu queria que a doutora se manifestasse sobre isso. Eu tive ouvido a comunicação social que fizeram questionaram diversas pessoas sobre o entendimento do que era a liberdade e não era a liberdade, se há mais liberdade ou não há mais liberdade. Ora, não podemos esquecer que hoje a maior parte das pessoas que foram interpeladas e são interpeladas, de certeza que têm menos de 70 anos. Logo, não viveram a ditadura. Não fazem ideia nenhuma o que era a ditadura. Não fazem ideia nenhuma o que era. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. 11 anos comecei a trabalhar. Portanto, não é a brincar. Era 11 anos, saí de São Pedro do Sul, apanhei um comboio que nunca tinha visto e fui para Lisboa e comecei a trabalhar. Hoje, sou licenciado em Direito, sou licenciado em Economia e Contabilidade e Administração. Mas tudo, a minha custa é sempre a primeira. Mas queria fazer a seguinte questão. Tenha em conta que as pessoas que estão a ser ouvidas sobre o que é a liberdade, o que não é a liberdade, não têm noção nenhuma do que era a falta de liberdade, como é que nós podemos aceitar, entender e ter uma noção do que a realidade que se vive neste momento.
Portanto, qual é o entendimento que a doutora tem sobre esses inquéritos, sobre a verdade desses inquéritos, tendo em conta as pessoas que naturalmente serão entrevistadas. Era só, muito obrigado. Isso é uma questão a resposta de não sei quantos milhares de dólares. Quase um milhão. Um milhão de dólares. Eu sou fiel depositário. Porquê? Como é que se transmite às novas gerações, portanto, como é que era? Só há uma maneira, é delas estudarem História, lerem livros de História, haver disciplina de História com muitas horas no liceu, isso era obrigatório até, é a minha opinião, Filosofia e História deviam ser obrigatórios até à universidade ou até à conclusão do ensino secundário. Mas, por outro lado, eu percebo ao mesmo tempo que haja desinteresse, aquela ideia que se ouve muito dos jovens, que grande seca, lá vem esta com coisas que já se passaram e não têm interesse nenhum. Mas é tudo uma questão de educação, eu acho. E não conseguimos transmitir. Nós tentamos, mais ou menos sempre na altura do 25 de Abril, e há documentários na televisão, mas há muito pouca coisa. E justamente esses inquéritos são completamente falsos, isso não são inquéritos, são aquela coisa que vão na rua e ao caras, e depois há pessoas que gostam de falar, outras que não gostam, outras que não querem. Portanto, isso não são inquéritos da opinião pública. Agora, eu ao mesmo tempo sei, porque há inquéritos feitos à séria, não é assim, na comunicação social, que mostram que há um desinteresse muito grande relativamente ao passado recente, conhecimento sobre isso e, sobretudo, um grande desinteresse pela democracia, que é, como disse muito bem, tem de ser alimentada todos os dias e de gerações em gerações, não é a minha, permanentemente, que vai para a rua para alimentar a democracia. E para a rua, quer dizer, não é? Um bom exercício é termos as manifestações do 1º de Maio. Mais do que o 25 de Abril, as manifestações do 1º de Maio, quem é que vai falar? Pois, exatamente. Geracionalmente, quem é que Por fala? acaso, do 25 de Abril, nos últimos anos, e isto nota-se desde que o Chega chegou ao Parlamento, as manifestações, pelo menos a de Lisboa, têm sido muito maior, porque houve um momento que havia uma certa rotina. E o que se verifica é que há muita juventude. Pelo menos em Lisboa é assim. Eu nasci na Vila dos Aliados do Porto. E considero o Porto uma terra da liberdade. Sim. Recordo que na manifestação 25 de Abril de 2019, pela primeira vez a JST teve presente, foi autorizada, acho que está presente, nunca tinha sido autorizada, e eu levava uma faixa a dizer se a liberdade tivesse dono, era uma. Não, e acho muito bem. Eu acho. E com isso conseguimos começar a trazer mais jovens para a organização, porque, sim, numa determinada altura, se calhar até por. Havia donos das E não é só manifestações. donos, pensamos que temos um caso adquirido, e como historiador sabe isso muito melhor que eu, que é, nós muitas vezes vemos para a história, sendo todos os momentos que nós estamos a ver como se fossem cristalinos. Exatamente. Hoje em dia, em termos políticos, fala-se que se houver uma subida acentuada do Partido Populista de extrema-direita, o PS ou o PSD podem desaparecer, um deles pode desaparecer. Certo. E há dizer, isso é impossível acontecer. Mas é impossível porque o Partido Republicano desapareceu, o Partido Anarquista desapareceu, ou seja, nós olhamos É e só as ver coisas na não são Europa. cristalinas. É só ver na Europa o que aconteceu em França. O que vai acontecer no ano que vem em França. A extrema-direita populista vai ganhar as eleições. E é terrível. Desapareceu o PS francês, desapareceu o PC francês, os republicanos de direita estão a desaparecer. Portanto, isso pode completamente desaparecer. E há momentos na história em que isso está a acontecer. Eu vou muito e gosto muito de ir, agora eu vou um bocadinho menos às escolas, sobretudo ao 9º ano e ao 12º, quando eles estudam portanto, a história de Portugal e a contemporânea, mais propriamente. E é muito curioso porque eu vou muito falar também sobre a situação das mulheres, como é que era antes do 25 de Abril, o que é que se conquistou, como é que é agora, e é essa coisa do pensar em que está tudo adquirido e que isto vai ser sempre assim.
quando há recuos monumentais. E os Estados Unidos são o nosso exemplo. A situação das mulheres, neste momento, está completamente diferente. A situação das universidades, a situação das escolas, a situação das bibliotecas, onde estão a eliminar livros. Só falta incendiar E a reescrevê-los. e a reescrever. Para que a linguagem não seja. Não, mas isso chocante. até já é outra coisa. Isso é um excesso, o chamado wokeismo, mas que eu não quero entrar por aí. Mas tem toda a razão. A Enid Blyton dos 5, que foi o que eu li e que eu adorei ler quando era miúda, muitas pessoas aqui, de repente querem reescrever aquilo porque ou alguém que é discriminado ou não sei o quê, não sei o que mais, não tendo em conta que aquilo é escrito numa determinada época, numa determinada pessoa. A Agatha Christie podia-se dizer a mesma coisa e por aí fora. A política de cancelamento é inenarrável, é um novo tipo de censura. E à esquerda e à direita. À esquerda e à direita. Agora a esquerda está um bocadinho, digamos, o excesso de wokeismo, que eu considero de certa forma que eu responsabilizo esse excesso pelo trumpismo. Foi isso que deu muita força ao trumpismo e ao apoio do Trump. Mas Eu gostava, há um bocado, e a resposta a este senhor para quem ia por aí, falou-se aqui em reescrever a história. Sim. Além de reescrever, estamos a tentar embelezá-la ao máximo. E estamos a impedir que se criem museus de Salazar, e estamos a impedir, esta semana foi manchete no Expresso, que se crie o Museu 25 de Abril, e portanto, isto é que era explicar aos miúdos o que é que foi antes e depois da história. Houve um indivíduo aqui há tempos que disse que o padrão dos descobrimentos devia ir abaixo, porque não, de forma nenhuma, eu sou completamente pronto, patriota. mas é que há estes seres pensantes na nossa política e na nossa democracia, que vivemos em democracia, que pensam assim, tentam embelezar a história e, acima de tudo, e eu não mordo amor por Salazar, mas acho que ele fez uma ponte que demorou menos um mês a construir e custou menos 600 contos. Mas sabe que a ditadura é mais fácil. Nós temos, deixe-me acabar, e nós temos a Basílica de Fátima, que é uma coisa da religião, que supostamente devia ser uma coisa das mais justas, que já derrapou 4 ou 5 vezes. E estamos a falar na Basílica, não estamos a falar em obras públicas. Portanto, isto é que nós devíamos tentar deixar andar para a frente. O Museu de Salazar, que o Presidente da Câmara de Santa Combadão tanto queria que acontecesse e foi travado pelo Poder Central, e agora o Museu do 25 de Abril, que é uma aberração, conseguir haver uma manchete no jornal a dizer que o Governo travou a criação do Museu do 25 de Abril. É verdade. Isto é uma aberração e é na tal democracia que estamos a viver e que eu digo que nunca foi uma ditadura tão grande como esta quando se estava a criação do museu. Peço imensa desculpa, mas eu vivi a ditadura, também se calhar viveu uma Vivi 6 anos. Pronto, eu por acaso ainda vivi 20, que é bastante já, não é? Porque me formou muito. E posso lhe garantir, não tem nada a ver com o que eu já existe atualmente. A história do Museu Salazar, eu não vou entrar muito por isso, mas eu conheço-a bem. Aliás, porque eu estou um bocadinho com o Pacheco Pereira, que provavelmente... Vai ficar com sim. E ele convidou-me, e eu também estou de acordo com isso, como Presidente da Câmara de Santa Combadão. Eu acho que deve haver, e pode haver, exatamente, depende muito do que é. E para a juventude também tem de se ter muito cuidado de que forma, porque não vale a pena estar a pôr assim, como disse da Constituição, não é? Cartazes com escrita, não sei o que ninguém vai ver, pronto. Tem que ser também pensado para as novas... Sim, com as novas tecnologias, etc. Mas não foi o Poder Central que me pediu. Agora, o 25 de Abril, o Museu 25 de Abril, que foi pensado com outro Poder Central, foi garantido, inclusive, o local e o dinheiro. Agora, realmente, este Poder Central não dá o dinheiro nem o local, portanto, está a impedir. Mas eu estou de acordo que deve haver museus, e museus sem embelezamento, mas com a realidade. Eu quero dar mais um exemplo. Eu não era muito adepto do povo alemão e da Alemanha propriamente dita. Sabe que a Alemanha... E passei a ser,
passei a ser quando a Alemanha assumiu o Holocausto. Sim. Assumiu o Holocausto. É talvez o país que mais assumiu. Culpou-se por ele, e se calhar, talvez não tendo toda a gente a ver com o Holocausto, e criou museus e manteve Auschwitz e essas coisas. Não, isso é na Polónia. Sim, é na Polónia, mas foi uma grande força alemã que fez manter aquele museu. Não, isso é verdade. E, portanto, as pessoas têm que assumir a história, assumir a história pelos bons e pelos maus momentos. E é assim que se ensinam as crianças e é assim que se ensinam as pessoas a ter opinião num possível estudo ou num possível... Como é que se chama agora? Inquérito. O inquérito à boca das urnas ou por aí assim. Não, inquéritos sociológicos são feitos. Quando nós tentamos esconder e embelezar a história aos jovens e às crianças... Completamente de acordo com Acabou. Olha, não vale a pena tentarmos massacrar uma criança numa escola porque acabou. O Pacheco Pereira, por acaso, vai muito também às escolas. Ele disse, nas alturas do 25 de Abril, sobretudo é muito convidado, e ele teve a contar que fala sobre a PIDE, como é que ele fala. Vai buscar uns rapazes, estudantes, diz assim, quem é que quer vir aqui comigo para eu fazer uma espécie de dramaturgia? E então vai buscar um jovem ou uma jovem e ele é o preso. E depois vai buscar outro que vai fazer de polícia política. E diz que isto tem sido um sucesso, embora complicado. Por exemplo, o que faz de preso, às 2 quer sentar, já está a fartar de pé. Não, agora ficas em pé, só para teres um bocadinho. Pronto, isso é uma das coisas. Mas, em termos de museus, o Museu do Padrão dos Descobrimentos é muito bem gerido. Tem lá uma diretora. Foi lá que eu vi as melhores exposições sobre o trabalho forçado nas colónias, sobre o colonialismo, no Padrão dos Descobrimentos. Isso é que é muito importante. Qual destruir? O quê? Dizer que nada disto aconteceu? Não, sou completamente contra isso. E aí agradeço porque tenho toda a razão. Antes de passar a palavra para finalizar ao Zé Alberto e ao Márcio, mas só li mais um dado, eu não sei o seu nome, peço desculpa. É mim. Do que referiu, de como é que é possível os jovens de hoje em dia que nunca viveram, jovens, uma palavra, que nunca viveram uma ditadura, nunca viveram a falta de liberdade, falarem sobre ela. Há um dado extremamente interessante, que estuda-se muito em política, que alguém que tenha vivido na Alemanha de Leste e que tenha mais de 37 anos viveu em ditadura. E estamos a falar da Alemanha, não estamos a falar de um país qualquer periférico, nunca ouviu falar. Ou seja, estamos a falar do grande motor da Europa, com mais de 37 anos viveu em ditadura. O governo de Angela Merkel, ela própria era de... Sim, ou seja, era da Alemanha de Leste. E grande parte do governo dela é de pessoas da Alemanha de Leste. Quando se fala da austeridade que eles aplicam, muitos vão buscar que a austeridade que eles têm foi a austeridade que eles tiveram durante toda a sua vida. E sabem que para conseguirem alcançar um objetivo têm que ter aquele tipo de sofrimento. Há quem ainda acrescenta isto, a parte do protestantismo. É verdade, o espírito do capitalismo protestante puritano, no sentido de os católicos gozam e os protestantes investem. O verdadeiro inferno protestante é na Terra, não é no céu. É um bocadinho porque a graça divina só vem se tu fizeres qualquer coisa para isso, não é? E daí o capitalismo também. Mas só aqui a questão de como é que alguém que não viveu, e temos, vais buscar muitas vezes pessoas que viveram isso, para que possam trazer o seu exemplo e com isso estar na parte da governação. Por favor, escolham entre os dois. São os dois que falam, tenho para falar. Então, muito rápido, assim, é assim, eu sempre com muita emoção que eu ouço falar do 25 de Abril. E o 25 de Abril não nasceu do nada, portanto, só nos situar estes 2 anos, portanto, há 16 de março, foi um ensaio falhado. Sim. Logo a seguir, eu falo isto com emoção porque eu estava de serviço na Escola Prática de Infantaria em Mafra e estava de serviço nesse dia. E vi a ansiedade que se vivia, claro que de alguma forma eles tentaram
nós estávamos em formação, que não nos apercebêssemos do que estava a passar, mas foi uma emoção muito grande, que nós queríamos todos ir para o 25 de Abril, só que nós ainda éramos recrutas, não tínhamos, embora a formação, portanto, há o 16 de Março, há o 25 de Abril, mas depois daquilo que estava a falar há um bocadinho, foram insucessos, que foi o 28 de setembro, que aconteceram a maioria silenciosa. A maioria silenciosa, que foi da tentativa de golpe do Spindler. Depois dá-se, apanhou uma Ilíria, onde eu estive, nas barricadas, onde dá-se depois o 11 de março, apanha no Raspe, quando depois deu-se aquele SICAP Raspe. O SICAP Raspe, é perfeitamente. E aquela, uma certa anarquia que se gerou, que depois deu origem ao 25 de novembro, que de alguma forma restabeleceu. Sim. Enfim, há várias leituras, mas de alguma forma... Mas para alguns, sim, o Grupo dos Nove. Porque o 25 de novembro foi feito entre militares. E agora já todos estão sendo criados. Foi entre militares. Aliás, quem foi preso a seguir foram só militares, os que foram derrotados. E atenção, militares também do MFA, desde que fizeram o 25 de Abril. O que houve depois é uma tentativa de oportunismo de certas forças mais à direita, desde o ELP ou outras, de tentarem ir mais longe e acabar com a democracia, porque era isso. Agora, realmente, quem fez, o Grupo dos Nove, era para continuar a democracia. Sim, e depois a ordem, houve uma certa ordem, depois houve alguma dificuldade em conter, depois do nosso 025. Mas a VFP 25, curiosamente, agora há um filme que estreou, que eu ainda não vi, acho que foi ontem, e há um livro sobre a investigação feita sobre, que deve ser muito interessante. Mas as FPs 25 já é em plena democracia. É em 80 que eles começam. E realmente fazer terrorismo em democracia é uma coisa. E foi muito. Eu sou mais de esquerda, como toda a gente sabe. Foi uma grande coisa contra a esquerda. As FPs foi a coisa pior que aconteceu à esquerda. Mas é o próprio regime que consegue investigar, capturar, prender, julgar, e depois, de certa forma, apaziguar. Conter. E apaziguar porque houve amnistia, como tinha havido para o ELP e para o MDLP. E isso também é qualquer coisa que é o triunfo da democracia, que é, ao fim e ao cabo, e o Mário Soares aí tem um grande papel. Acho eu. E na altura o Melo Antunes, não é? O Melo Antunes, em 25 de novembro, é crucial. É ele que vai à televisão e diz: contamos com todos os partidos, inclusive com o Partido Comunista. Agora só um bocadinho sobre a corrupção antes de 25 de abril. Toda a gente se lembra de que não era possível, por exemplo, usar isqueiros. Não se podia usar isqueiros porquê? Não, tinha que se pagar. Para proteger a indústria. Alguém estava a ver? Olha, outro exemplo, se lembra com certeza. Só se podiam usar capacetes, aqueles capacetes pareciam assim. Só se podia usar capacetes e as motas, as pessoas eram. Ainda bem, foi obrigatório usar capacete para andar de moto. Mas só se podia usar aquele capacete. Havia capacetes muito bonitos, importados, e eu não posso usar este capacete. Porquê? Porque não estava homologado pelo regime. Pronto, para além dos monopólios que havia muitas empresas que se tinham os O monopólios. condicionamento industrial, ver o arquivo Salazar, que está na Torre do Tombo, e está em livro, que é muito, muito importante, é ver que ele mandava em tudo. Porque o arquivo Salazar está, Presidência do Conselho de Ministros, ok, ele era Presidente do Conselho de Ministros, mas depois, Ministério da Educação, toda a parte, não sei o quê. Havia gente para fazer uma pequena fábrica de sabonetes, alguns em Trás-os-Montes, tinham de pedir ao Salazar, e era ao Salazar que homologava o condicionamento industrial, para não haver concorrência, esse tipo de coisas, que é uma coisa impressionante mesmo. Mas tem razão. Porque se houvesse concorrência, era liberdade também. Era liberdade, ou seja, aquela coisa bonita do regime deixava de existir. Era um regime estatal.
Aquilo, o Estado é mandado. E esta consciência vem tanto da altura da Capela do Rato, dos cristãos, como foi imobiliária, dos cristãos progressistas, da moral, da Maria do Precipitacil, que nos, de alguma forma, não era só os. Prioritariamente era o Partido Comunista que tinha o controle da. Não, mas nós não tínhamos nada a ver com o Partido Comunista e éramos envolvidos nesta dinâmica com os próprios sindicatos, a CGTP, que toda a gente pensa que aquilo é controlado pelo PCP e nasceu pelo PCP. Não, nasceu com os sindicatos católicos também. Muito importantes, a JOC. A JOC é que foi. É uma questão. Queria que eu me respondesse, para mim, na minha perspectiva, eu tinha 14 anos que eu trabalhava numa família, sendo estudar, e lembro-me perfeitamente, estou para 50 anos, 54 anos, e depois vinha lá aquelas doutoras todas, e lembro-me perfeitamente como estar agora aqui. E elas vinham buscar batons, cremes, tudo para melhor, e uma receita médica, e eu lembro-me como se fosse hoje, era um produto dos cremes, da Chanel, disto, daquilo. Receita médica. Eu trabalhei lá só há dia e meio. E eu era, mas aquilo mexia um bocado. E eu falei, não é possível. Vinha lá e depois tinha aqui uma receita. E escrevi e pensava por medicamentos, mas conheço ainda hoje as senhoras, não é? E eu assim, como é que é possível? E depois também havia e até me passou que era outra coisa do género. Quando eu andava no ciclo em São João da Madeira, lembro-me perfeitamente que havia duas colegas nossas que eram gêmeas e os pais tinham muito poderio. E como se fosse, elas não aprendiam nada. E a mãe, professora, eu dou isto, passa a minha filha. E dava dinheiro para casar. Eu vi isso. Mas era essa corrupção endémica da ditadura. Ninguém me contou, eu vi. Mas não, a Chanel também era mais barata. Eu nem conhecia. E se calhar fazia bem aos Tinha álcool. Não é possível. As receitas médicas. Mas olha, eu isso não. Esse tipo de pequeno episódio é fabuloso, porque de facto. Eu tinha 14 anos, eu estou a falar há 54 anos atrás, e aqui ficou-me marcado. E eu era assim, como é que é possível? É tudo pessoas com poder económico grande. Claro. Eram chefes daqui, trabalhavam nos bancos, eram professoras, era isto, não é a ninguém. Mas queremos 4 mil casas. Pois era esse modelo, exatamente. Era incrível, era receitas, medicamentos, areia, Pois. Para finalizar, Gabriel. Boa noite a todos. Meu nome é José Fernando Sousa, estou contente que a professora irá comentar aqui connosco e agradeço também. E vinha falar de um tema que com o modo leve, mas perturba. Mais alto? É um tema que recorrentemente eu penso nele, que é o tema da desobediência. Sim. Passámos 2 anos ou 3 num regime de desobediência, em todos os aspectos. A desobediência militar provoca golpes de Estado, não é? A desobediência civil provoca revoluções ou tentativa de revoluções. Conheço muita gente que no dia 24 de agosto não passaria pela cabeça que tivessem qualquer atitude pública contra o fascismo. 24 de Abril. 24 de Abril, desculpa, 24 de Agosto é outra coisa. No dia 24 de Abril tivessem qualquer atitude contra o fascismo, tivessem qualquer posição política, qualquer ideia. Porque era uma minoria. Não eram daqueles que na altura, por exemplo, como a mim me chamavam de político, não é? Portanto, gente que se envolvia em coisas que até nem era muito aconselhável ter por companhia esse tipo de pessoas, mas de repente estão empenhadíssimos em fazer uma revolução. Claro que a primeira desobediência civil é a desobediência àquela ordem, àquele pedido do movimento das Forças Armadas,
de que as pessoas fiquem em casa. Exatamente. É. No próprio dia. É insistentemente pedido. No Rádio Clube. Há dois pedidos. Um que os médicos e o pessoal de saúde Certo. vá para os hospitais e que as pessoas fiquem em casa. Exatamente. Não ficam. Onde é que isto vai? Pelo menos algumas pessoas não ficam. Não, isto É que não o grosso ficou. Mas foram Mas sei que suficientes. ficou, etc. A gente sabe quem é que ficou. Embora, por exemplo, eu tenho um panfleto do Partido Comunista Português datado no dia 25 de Abril. Sim, sim. Não sei. Sim, porque havia Agora- clandestinos que tinham uma tipografia clandestina. E os outros grupos também. O panfleto é distribuído no dia 25 de Abril. Sim, sim, sim. Bom, esta desobediência, este espírito de desobediência, portanto, depois se traduz no desrespeito à propriedade, no desrespeito a muitas instituições, à moral vigente, etc. Onde é que isto vem? Como é que isto se formou quando a gente no dia 24 de abril dizia que esta revolução não é tão cedo, não é? Andamos aqui a votar e provavelmente chegou a ter esse sentimento. Eu posso contar. Onde é que isto vem? Onde é que isso vem? Isso é que é mais complicado. Posso tentar interpretar. Eu tive essa noção para aí no dia 27 de abril, eu estava no Rossio. O Rossio pejado de pessoas. E o que é que se passa? Havia um elemento da DGS, os elementos da BID, os que não tinham sido presos, ou fugiram, ou andavam por ali a ver se passavam despercebidos. E havia um na pastelaria suíça. Quando eu via aquela multidão, eu só vi toda a gente. Depois fui perguntando, mas o que é que se está a passar? Está ali um PID, e o PID fez-me isto, e fez-me aquilo, e toda a gente tinha sido presa à minha volta. Toda a gente. Inclusive, explicaram as estruturas que tinham tido, que eu depois estudei, nenhuma daquelas estruturas, pronto. Era invenção, de repente. Mas aí é já também um aspecto, não só da desobediência, é também da obediência ao novo poder. Isso também existe. E, na altura, falava-se imenso do virar casacas, não é? Aquilo era só virar casacas. E isso é natural, e isso passa-se em todos os processos revolucionários e conquistados. É o ser humano, talvez no seu não muito bom. Não diria que são o pior, porque, por exemplo, nesse mesmo dia, a Helena Pato, que é uma pessoa que eu conheci muito mais tarde, porque foi presa política, esteve no Rossio nesse dia. E ela contou-me exatamente o que eu vivi. Toda a gente tinha sido presa, toda a gente tinha lutado contra o regime há anos, mesmo pessoas assim com 17 anos, coisas assim. E, a dada altura, ela ouviu ainda outra coisa, ouviu assim: temos que os matar, não podem ser julgados, não sei o quê. E ela, que tinha sido presa política, diz: não, mas querem ser iguais ao que os outros foram. E foi ela que disse, porque também o movimento, por exemplo, até de bufaria, havia os informadores, havia pessoas que estavam dispostas a delatar por razões mesquinhas, muitas vezes não eram políticas, e diziam a bem da nação, mas muitas vezes é porque ou queriam a casa ou a namorada, porque o ser humano infelizmente tem estas coisas. E a seguir ao 25 de abril também houve isso. Era fácil dizer aquele é da PID, foi da PID ou foi informador, era muito fácil. E esse tipo de vinganças mesquinhas, claro que isso também existe. E existe, não é só... Agora, a desobediência em si, eu acho muito importante. Há um livro sobre Vichy, o regime de Vichy, que depois colaborou com os nazis, que é até de um tipo de administração que depois foi historiadora, e que ele explica como é que os franceses, depois da ocupação pelos nazis, e que foram para Vichy, como é que eles não conseguiram desobedecer. Todo o livro é sobre isso. E aqui há tempos, eu falo muito sobre o Holocausto, porque estudei muito o Holocausto, e já agora não vivi, não é? Nós podemos falar sobre as coisas com conhecimento de causa e com verdade e com veracidade.
Mas eu estava a dar uma conferência sobre o Aristides Sousa Mendes, que é a desobediência, e pagou por isso. E houve uma professora que veio ter comigo e disse assim: olha, eu gostava muito que viesse à minha escola e tal, falar sobre o Aristides Sousa Mendes, mas não pegue pelo lado da desobediência. Porque senão isso aproveita. Eu fartei-me de rir, eu disse assim: pronto, está bem, mas muitas vezes temos que obedecer, não é? Isso eu sou capaz de dizer. Temos que pagar impostos, ainda há pouco estávamos a falar, convém, não é? Também podemos desobedecer e não pagar impostos. Eu sobre a desobediência, se posso. Pode. Mas é a grande questão, eu acho que é muito interessante. Eu contava uma pequena história que me foi contada. Como sabem, depois do 25 de Abril houve muita gente, muitos revolucionários, muita gente de esquerda da Europa que veio a Portugal ver como é que se fazia a revolução. Era o turismo vermelho. Um deles foi um senhor chamado Ernst Mandel, Sim. que era o secretário-geral de uma coisa que não sei se ainda existe, senão que já é a Quarta Internacional. Sim. Veio cá e lembro-me de uma reunião. Eu lembro-me. Eu estava em Coimbra e houve uma reunião, fez uma palestra nas instalações da Associação Académica de Coimbra. E o Ernst Mandel estava maravilhado com a desobediência do povo português. Estamos a falar para aí de janeiro, ou março, ou agosto de 75. Devia as pessoas ocupar fábricas, organizar-se, comités operários, etc. Então ele dizia: o povo português é fantástico, não obedece, portanto, toma iniciativa, é povo revolucionário. E contou uma história de um revolucionário belga, penso eu, ou alemão, nos anos 30, 40, que o homem vinha da capital a uma outra cidade e vinha de comboio. E nesta cidade estava-se a organizar uma grande recepção, as pessoas juntavam-se no centro da cidade e iam até à estação do caminho de ferro para receber o tal líder que vinha de comboio. E dizia o Ernst Mandel: eles lá foram, sim senhora, formaram-se, foram em manifestação, entraram dentro da estação do caminho de ferro e tinha lá um treino que dizia assim: bilhete de gás 50 cêntimos, e foram todos para a bilheteira. Com o povo deste não se faz revolução nenhuma. Aliás, na Alemanha também acontecia isso. Não, e esse lado do processo revolucionário português é muito interessante, porque é preciso ver que são pessoas que viviam muito mal e lutaram por uma vida melhor. Eu cheguei a ver aquele movimento de ocupação, que também foi um bocadinho radical, mas eram as mulheres com as crianças que vinham dos bairros da Lata e ocupavam casas. E depois, no dia seguinte, é que chamavam os maridos. Os maridos tinham estado a dormir no bairro da Lata. E já agora posso dizer só mais um episódio que eu acho extraordinário e que eu contei há pouco tempo, porque a Gulbenkian faz 70 anos este ano. E então estavam-me a perguntar, porque eu fiz uma cronologia sobre a Gulbenkian. E há um episódio que eu acho extraordinário, em 1973. Eu assisti, porque eu estive lá. O Bernardo da Costa, do cinema, resolveu fazer um ciclo, era ele que fazia ciclos de cinema na Gulbenkian. E resolveu, em 73, fazer um ciclo de cinema do Rossellini. O Rossellini era proibido, era um neorrealista do cinema italiano, e tinham um grande filme, Roma, Cidade Aberta, que era passado na ocupação de Roma pelos nazis. E os filmes não existiam, porque estavam todos proibidos pela censura. Então foi o diretor da Cinemateca Francesa que trouxe os filmes em 73 para poderem passar. Isto é um marcelismo, que há certas coisas que já se podiam fazer. Bom, para já a Gulbenkian vendeu os bilhetes, botou aquilo tudo, eu por acaso tinha bilhete, mas depois aquilo estava cheio de juventude cá fora e a Gulbenkian abriu as portas e tudo sentou-se naquele grande auditório. O filme passa e durante todo o genérico a Gulbenkian ainda apagou as luzes e as pessoas começam a aplaudir. Eu ainda fico assim, sabe, contando um bocadinho, há uns anos que isto foi. Começam a aplaudir, um aplauso que nunca mais terminava. Uma coisa, o diretor da Cinemateca, o Longo lá, virou-se para o Bernardo da Costa depois disto. Ele não assistiu, mas assistiu ao final e às palmas, foi lá ver, ele estava cá fora, foi ver. E diz assim: este país vai ter uma revolução.
Isto é em 1973. Eu já vi, noutras situações, reações deste tipo e podem ter a certeza que este país vai ter uma revolução. Isto também para mostrar que não era só vir a casacas. Havia muita gente, a juventude estava completamente contra. E isto manifestava-se assim. Manifestou-se com o Benjar, que veio com uma companhia de bailado do século XX no Coliseu e foi proibida. Também foi a Gulbenkian que trouxe, porque a Gulbenkian foi muito importante também em Portugal por causa disso, porque deu a alternativa. Eu chamei nesta entrevista, já não tem nada a ver com o que estamos a dizer, Gulbenkian era uma espécie de governo com ministérios que funcionavam. Os do governo não funcionavam antes do 25 de Abril, mas aquilo acabou quase por ser o Ministério da Cultura, da Educação, da Ciência e Tecnologia. E manteve-se. E eu, por acaso, tenho que dar os parabéns aos conselhos de administração, porque não ficaram parados em cima do dinheiro. Claro que o dinheiro sempre a nascer, não é? Aquilo era dinheiro do petróleo. Mas aquilo foi investido. Pronto. Mas isso é outra coisa, é outra história. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui connosco durante este tempo. Deixar-vos ao convite para dia 27 de maio com a Conceição Calhau para falar sobre imobilizados em Barba. Uma coisa interessantíssima. Sendo uma parceria do Rotary com a Biblioteca Municipal, chamava-se o Presidente do Rotary Vicar, e dar um pequeno presentinho para assinalar a passagem aqui por Oliveira das Mães. E foi uma salva de palmas.